Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Goodman Invest. É uma alegria estar novamente aqui com vocês e hoje eu gostaria de ser bem objetivo e avaliar com vocês 4 etapas de, vamos dizer assim, a evolução de um patrimônio, partindo do princípio que o investidor tenha o desejo de começar uma carteira, ele vai começar do zero, como o Luiz Barsi, né, o grande investidor brasileiro, que também começou do zero, deixando aí um legado, um exemplo de que todos nós podemos começar do zero. Então, esse vídeo ele é didático, então os números que eu tenho aqui na tela e essas proporções de alocação de ativos são todos didáticos, só para poder passar aqui alguns conceitos, alguns princípios que eu creio serão úteis para todo investidor. Então, vamos aqui ao primeiro gráfico pizza. Nesse primeiro momento, eu coloquei aqui um montante de 50 mil. O objetivo principal é o investidor montar uma espécie de um bolo. Então, nesse momento, o mais importante são os aportes do investidor, não necessariamente a rentabilidade. Ninguém deve ficar muito preocupado em bater o CDI, ou bater o Ibovespa, ou superar os índices, ou querer uma rentabilidade muito acima da média do mercado. Nesse primeiro momento, o mais importante são os aportes, são as suas decisões para poder montar uma carteira, montar um pé de meia, essa disciplina, essa perseverança, estabelecer meta para chegar ao seu montante, seja de 50 mil, seja quanto for. Aqui é só um exemplo, para você ter o capital já investido na sua conta de investimento, na corretora da sua escolha, enfim, começar a aprender a aplicar, a administrar dinheiro. É o início, a fase embrionária da formação de patrimônio, ok? Depois, na fase 2, tá aqui, vamos supor que a pessoa passe de 50 para 100 mil. Nessa fase já tem um montante maior, então já pode começar a buscar rentabilidade, né? Então a questão não é somente você se proteger, defender o seu patrimônio. Você já está ali gerindo uma carteira, já tem alguns ativos, já tem um conhecimento maior, então você pode começar a criar estratégias visando, buscando rentabilidade diferenciada. Então, coloquei aqui, por exemplo, 20/80, pode ser 30/70, alocação de ativo. Você já pode destinar uma parcela para buscar rentabilidades diferenciadas e até tolerar algum tipo de oscilação do mercado, nervosismo, mas você já está mais preparado, vamos dizer assim, para buscar rentabilidade. Na terceira fase, coloquei aqui 500 mil, você já tem uma carteira diversificada, ela pode ser 20, 30, 50, 20, 40, 40, enfim, você já começa a distribuir os seus ativos, já tem um pouco mais de experiência, supostamente, já pode começar a montar uma carteira de ações, já ganhou experiência, já tem uma visão melhor de mercado, já sabe o que está fazendo, e é nesse momento que a coisa começa a ficar mais interessante, e partindo também, né, do pressuposto que o investidor ele continua o seu programa de aplicação, de aportes, e combinando aportes com rentabilidade diferenciada, e mais conhecimento, mais entendimento, mais experiência, já começa a dar a sua própria cara na carteira, já começa a fazer uma alocação de ativo mais sofisticada, já tem ali dinheiro em caixa, já tem uma carteira de ações, já tem títulos do Tesouro Público, enfim, uma carteira bem diversificada, bem
administrada e cumprindo ali os seus objetivos ano após ano, a coisa já está bem encaminhada. Então, a quarta e a última fase, que é a fase principal, que é onde eu acho que a coisa fica bem interessante e que é o objetivo nosso de chegar, pode ser 1 milhão, pode ser mais, pode ser menos, não importa, desde que você esteja seguindo o seu programa de formação de patrimônio, tendo experiência em gerir o seu próprio, a sua própria carteira, os seus próprios ativos. E nessa fase é onde a coisa fica interessante e é o ponto principal desse vídeo que eu queria dar aqui como exemplo, as universidades americanas, que costumam ter também um fundo que chama endowment, ou endowment, um termo aí americano, em inglês, e que esses fundos são interessantes porque tem muito dinheiro, são bem administrados, normalmente tem um gestor contratado para tocar esses fundos, e o interessante é que eles crescem ano após ano. Não é assim um fundo onde tem dinheiro naquele fundo, vamos meter a mão e gastar tudo e comprar ativos, construir prédios. Não, eles utilizam, a primeira coisa que eles fazem é separar o que é o principal da rentabilidade. Então, se um fundo, por exemplo, tem $1 bilhão, vamos supor a Universidade de Harvard, toca um fundo desse que tenha $1 bilhão, e desse $1 bilhão ela tira aproximadamente 3%, que seria equivalente a $30 milhões. Então, via de regra, se você tirar apenas 3% do seu fundo, você não compromete o patrimônio do seu fundo. Ou seja, o seu fundo ele tem condições de se perpetuar indefinidamente, eternamente, caso você aplique essa disciplina de apenas retirar no máximo entre 3% e 6% do fundo. Isso é o que muitas universidades americanas fazem. Então, esses $30 milhões, como eu falei, de um fundo de 1 bilhão, eles podem complementar o orçamento da universidade e podem servir ali para construir um prédio. Vai que o departamento de medicina precisa de mais um edifício ou ampliar o edifício que já tem. Eles podem recorrer a esse fundo e extrair dali, retirar dali 3%, até 6%, como eu falei, é razoável e esse montante não compromete o montante total do fundo. E às vezes esse montante é apenas os dividendos, a rentabilidade do próprio fundo, seja através de juros ou de dividendos, depende em quais ativos o recurso está sendo aplicado. Você pode tirar parte dessa rentabilidade, ao invés de reinvestir no fundo e utilizar para os seus gastos orçamentários. Então, é esse princípio que eu queria passar para vocês, aqui já no quarto gráfico de pizza, nessa fase mais avançada da sua programação de juntar um capital, de formar um patrimônio. Esse é um dos benefícios de você ter um patrimônio, uma carteira que tenha acima de R$1 milhão. Cada um tem o seu número. De novo, esses números aqui são apenas exemplos para fins didáticos, mas a ideia é realmente você ter um montante em que você possa, em momentos de necessidade, usufruir, retirar uma quantia razoável que não comprometa a programação, a evolução e o crescimento do seu fundo. Então, aplicando esse princípio, muito utilizado pelas universidades americanas, no nosso orçamento, você pode aí com um montante de 1 milhão, por exemplo, retirar R$30 mil e complementar o seu orçamento. Esse é o grande benefício de você ter uma carteira bem administrada. E depois eu quero falar mais sobre isso, sobre uma carteira em ações,
ou títulos do Tesouro, em que você pode utilizar os juros e os dividendos, ou seja, a rentabilidade, sem mexer na parte principal, no patrimônio dos seus ativos, para complementar o orçamento em fases necessárias, né? Todo mundo passa por fases difíceis, ainda mais no momento que a gente está vivendo, de crise. É comum a gente precisar de um complemento, não precisa ser somente lá na nossa aposentadoria, pode ser durante a meia-idade, tem filho, tem faculdade para pagar, a escola, e às vezes o salário do nosso trabalho, ou que a gente ganha com o negócio próprio, não é o suficiente, e é nesses momentos que a gente pode recorrer à rentabilidade da nossa carteira. Então, esse é o grande benefício. O objetivo não é chegar a 1 milhão só por chegar, né, pelo número em si, mas para você poder ter esse complemento, essa ajuda de custo, esse recurso extra no seu orçamento, quando for necessário. Caso não seja necessário, melhor ainda, você aproveita esses recursos, esses dividendos, esses juros e reinveste na sua carteira. É assim que os grandes investidores fazem, é assim que as universidades americanas conduzem os seus fundos, e é essa cultura que eu gostaria de passar aqui para vocês hoje, né? Quando se chega nesse quarto estágio, vamos dizer assim, você pode aplicar esses princípios, pode fazer alguma retirada, desde que você respeite a regra aí dos 3%, no máximo 6% do seu fundo, você estaria aí tranquilo, seguro, não comprometendo os seus rendimentos futuros, a evolução do seu patrimônio, cujo objetivo é sempre a previdência, né, os anos de aposentadoria, ok? É isso que eu queria deixar com vocês, espero que tenha ajudado. Essa cultura é muito importante, essa mentalidade de você formar o seu patrimônio e, se precisar fazer retirada, respeitar a regra dos 3%, você vai estar bem tranquilo aí e a caminho do seu sucesso, de garantir um bom patrimônio de caráter previdenciário, ok? Fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.